Bom dia, gente. A nossa aula de hoje ela é bem simples e bem fácil, porque nós vamos tratar da representação gráfica. O que é isso? Nós estudamos, né, nas aulas passadas aí, a importância da estatística e vimos que esses dados que a gente coleta em estatística, eles podem ser tabelados, a gente pode fazer frequência com eles, tá? E uma outra coisa muito importante que a gente pode fazer com esses dados são os gráficos. Os gráficos são de extrema importância na matemática. Por quê? Porque eles conseguem expressar, né, aquela informação que você tem de uma maneira mais simplificada. Então vamos ver na aula como é que se dá isso e quais são os principais tipos de gráfico. Então a representação gráfica, pessoal, ela fornece uma visão mais rápida, né, do que se eu for observar os dados em uma tabela imensa. Então às vezes você pode fazer uma pesquisa, né, e lá você ter uma tabela com um monte de frequência que fica muito difícil de você conseguir encontrar alguma informação. O gráfico, na verdade, ele é um resumo, mas ele não deixa de prestar informação. A informação está ali, só que está de uma maneira mais simples para que você possa olhar e entender. Então o gráfico é uma forma mais simples da gente representar os dados, tá? Por isso, alguns meios de comunicação, na TV, a gente vê frequentemente, quando eles querem mostrar alguma coisa, o crescimento da economia do país, o quanto a pobreza avançou no país, quantas pessoas tiveram Covid, sempre estão colocando essas informações em gráficos, porque esses gráficos, eles facilitam esse entendimento, principalmente, né, por quem não tem tanto conhecimento de estatística. Então o cara vê no gráfico ali uma barra maior do que a outra, ele sabe, ó, isso aqui está maior, isso quer dizer que cresceu mais. Então o gráfico ele facilita. E esses meios de comunicação, sabendo disso, eles utilizam essa forma de expressar a informação porque fica mais fácil da grande maioria entender. Então, pessoal, dentro dos tipos de gráfico que nós vamos estudar, o primeiro deles aqui é o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas ele também é chamado de gráfico de segmentos, né? Geralmente ele é utilizado quando a gente quer representar a evolução de alguma coisa, a evolução de uma variável, por exemplo. O quanto essa variável aumentou ou diminuiu no decorrer do tempo. Então, geralmente esse gráfico é mais utilizado para isso. Aqui nós temos um exemplo, olha só, nós temos o desempenho de um aluno de determinada escola, aonde nesse eixo aqui eu vou ter as notas, né, de 0 a, no caso aqui o gráfico colocou de 0 a 11, tá? E aqui nesse outro eixo eu tenho os meses, isso aqui eu chamo de legenda do gráfico, tá? Aqui são as informações dos eixos do gráfico, eu tenho aqui um eixo que diz que aqui é as notas, e outro eixo aqui que diz que é os meses. Às vezes, dependendo do tipo de gráfico, vem uma legenda embaixo para informar mais coisas sobre esse gráfico. Por exemplo, de quando foi que a pesquisa foi feita, em que local foi feita. Então, um gráfico, ele não é só lá um conjunto de barras, não. Então, você tem o título do gráfico, você tem os eixos do gráfico, você tem uma legenda informando sobre o que é aquele gráfico, quando foi realizada aquela pesquisa. Então, o gráfico, quando ele é analisado, e cai muito gráfico no Enem, ele deve ser analisado bem detalhadamente, não só o que está no gráfico, mas também as legendas. Então aqui, olha só, eu tenho o desempenho desse aluno durante os meses que vai de fevereiro a dezembro. O que esse gráfico nos mostra aqui? Que o aluno ele começou com uma nota 4, depois subiu para 5, e aí foi subindo, atingiu até aqui, olha só, o máximo, que foi um 10. E depois, de junho em diante, esse aluno começou a perder rendimento, olha só, começou a cair a nota dele, até chegar aqui em dezembro, né, com nota mais ou menos aqui 3. Então o que esse gráfico aqui nos mostra? Que houve uma variação no desempenho desse aluno. Ele começou o ano subindo, né, suas notas, e com o passar do tempo ele foi caindo suas notas. O que esse gráfico ele nos ajuda a entender? Ajuda a entender os motivos pelo que esse aluno ele teve esse rendimento dele. A partir de junho ele foi caindo, ele passou por algum problema, por alguma dificuldade, o que aconteceu? Então os gráficos muitas vezes eles servem para isso, para que a gente possa entender por que aqueles dados são daquela forma. Ora, por que ele estava subindo a nota dele e de repente ele começou a cair? Ele está passando por algum problema em casa, né? Ele está com menos atenção na aula, o que aconteceu? Então muitas vezes os gráficos ele nos permite que a gente tenha uma noção do que está acontecendo. E aí poder correr atrás para investigar. Não só para esse tipo de coisa aqui, tá, gente? Para várias outras situações. Por exemplo, exportação, crescimento do país. Então, por que o país estava crescendo e de repente caiu o crescimento? Então, nós temos várias funções para o gráfico. Tá? Um gráfico não é só lá um conjunto de linhas ou de colunas para apresentar dados, não. A gente já consegue, a partir de um gráfico, até prever situações futuras. O que vai acontecer, né?
vai continuar caindo o rendimento desse aluno no próximo ano, ou ele vai melhorar, né? Então nós temos que, a gente consegue analisar várias situações através de um gráfico. Então esse aqui eu chamo de gráfico de linhas ou segmento. Ele permite com que a gente entenda, né, se houve evolução ou não ao longo do tempo. O outro tipo de gráfico é o gráfico de barras, também chamado de gráfico de colunas. Geralmente ele é utilizado para representar uns dados que estão em alguma tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, né, que fala sobre o desmatamento da Amazônia em cada ano. E aqui eu tenho do ano 2003 até 2008. E aqui eu tenho a área que foi desmatada. Olha, em cada ano tem o tamanho da área que foi desmatada em quilômetros quadrados. E aí eu quero representar isso aqui num gráfico. O gráfico de barras ele é o mais indicado, porque eu tenho os dados que estão numa tabela e eu quero representar em um tipo de gráfico. O gráfico de barras ele acaba se tornando mais simples para a gente fazer isso. Olha só como é que fica o gráfico de barras. Desmatamento da Amazônia a cada ano, e aqui eu tenho o período de agosto a julho de cada ano. Aqui eu tenho o eixo de baixo que mostra os anos, de 2003 a 2008. E aqui eu tenho o eixo da área desmatada, tá? E cada barra dessa representa, né, o quanto que houve de desmatamento naquele ano. Então, em 2003, cerca de 25 mil quilômetros quadrados. Em 2004, quase 30 mil quilômetros quadrados. Então, eu consigo ver aqui, olha só, que de 2004 para frente, essa área desmatada começou a cair, olha só. Em 2005 diminuiu, em 2006 diminuiu mais ainda, em 2007 diminuiu. Em 2008 houve um pequeno aumento, mas coisa bem pequena mesmo. Então com esse gráfico eu consigo saber quando foi que diminuiu o desmatamento e o que foi que aconteceu aqui, olha só, nesses dois últimos anos, 2007 e 2008, que esse desmatamento diminuiu. Quais foram as ações do governo que o governo fez para diminuir isso aqui? Olha só, que ele vinha de um valor de desmatamento muito alto e aí diminuiu. Houve alguma ação? Houve uma intensificação de aplicação de multas? O que aconteceu que favoreceu essa diminuição? Da mesma forma, se houvesse aqui um outro aumento expressivo nesse desmatamento, eu poderia estar analisando por que aumentou o desmatamento. Quais foram os motivos que levaram ao aumento do desmatamento? Então, toda situação ela pode ser analisada, a gente olhando um gráfico, e a gente consegue extrair desse gráfico várias informações que são importantes. Um outro tipo de gráfico importante é o gráfico de setores. Então, estou apresentando para vocês aqui os três tipos de gráfico mais importantes. Nós já vimos o de linhas, o de barras e agora o de setores. Esse de setores ele também é conhecido, né, principalmente no Excel, como gráfico de pizza. E ele é utilizado para a gente representar valores que fazem parte de um todo. Como assim? Olha só, eu tenho aqui uma tabela onde diz setores que produzem gases que intensificam o efeito estufa em 2007. E aí eu tenho os setores, o setor da energia, da indústria e do transporte, floresta e agricultura, residência, comércio, lixo, esgoto. E cada categoria dessa eu tenho uma porcentagem. A porcentagem de quanto cada categoria contribui para o efeito estufa. Então, por exemplo, a energia é 25,9%, a indústria e o transporte 32,5%, a floresta e agricultura 30,9%, residências, comércio, lixo, esgoto 10,7%. Então eu consigo representar isso aqui num gráfico de pizza que fica bem mais didático para a gente representar. E esses gráficos, pessoal, a gente pode fazer qualquer um desses três que eu estou apresentando para vocês. Geralmente eles são feitos no Excel, tá? Que é a ferramenta mais simples para que você possa operar gráfico. Tem outras ferramentas mais específicas, tá? Mas o Excel é o mais simples que tem. E também nós podemos fazer esse gráfico à mão, tá? Lógico, não sai com a mesma precisão que um gráfico feito no Excel, mas a gente consegue fazer também um gráfico feito à mão. É só utilizar a régua, fazer as medições certinho, que a gente consegue, na falta do Excel, consegue ali criar um gráfico pelo menos mais intermediário para que a gente possa apresentar as informações. Então, como é que ficaria essas informações aqui dessa tabela em um gráfico de pizza? Ficaria assim. Eu tenho aqui o gráfico de pizza, que é o mesmo chamado de gráfico de setores, tá? Olha só, ele tem um título, setores que produzem os gases que intensificam o efeito estufa em 2007. E aí cada cor aqui, olha só, que faz parte dessa nossa pizza, ou setores, ele representa qual segmento aqui é que está poluindo mais o ambiente com os gases do efeito estufa. Então, por exemplo, olha só, indústria e transporte, eu tenho uma legenda aqui, é a cor azul, então é a cor azul aqui no meu gráfico, tem que ser igual, tá? Então a cor azul daqui identifica que é indústria e transporte, tem que estar igual aqui no meu gráfico, então 32%.
Floresta e agricultura, que é esse vermelho aqui, 31%. Energia, que é esse verde, 26%. Outros, nesse caso esse outros aqui, ele está incluindo aqueles lá que é residência, comércio, lixo, esgoto. Por que ele colocou outros aqui e não colocou residência, comércio, lixo, esgoto? É que às vezes, quando a gente está fazendo o gráfico no Excel, a legenda fica muito grande para você colocar. Então você coloca outros e ele colocou um asterisco. O que esse asterisco significa? Que eu posso ir lá na tabela e ver, olha só, o asterisco aqui também, ó. Então no meu gráfico, outros, aí tem um asterisco, eu vou verificar o que é esse asterisco. O que são esses outros? Ah, são as residências, comércio, lixo e esgoto. Então o gráfico ele tem que ser muito informativo para quem está lendo esse gráfico. Então você tem que apresentar esses dados e também esses dados têm que estar de forma clara para quem está olhando o gráfico, ele possa entender e aí possa tirar uma conclusão. E da mesma forma como os modelos de gráficos anteriores, ele serve para que a gente consiga fazer uma previsão do que está ocorrendo e o que vai acontecer naquela situação. Por exemplo, aqui do efeito estufa, né? A gente está vendo aqui pelo gráfico que a indústria e o transporte são as que mais contribuem para o efeito estufa, ou seja, são as que mais poluem. Por quê? Qual é o motivo? Tem muito carro, tem muita indústria, o que a gente pode fazer para diminuir essa poluição? Aí, a partir dessas informações, os setores de governo, de meio ambiente, aqui vão analisar o que podem fazer para diminuir isso aí. Floresta e agricultura tá fazendo 31% de efeito estufa. Por quê? O que está acontecendo? A agricultura está muito avançada. Então a gente consegue fazer várias menções do que pode estar acontecendo e da mesma forma promover algumas soluções para esses problemas. Então eu apresentei para vocês aqui os principais tipos de gráfico. Tem outros tipos de gráficos, tá? Mas esses aqui são os 3 mais utilizados para representar dados.